Hoje a gente vai entender um pouquinho esse primeiro sábado, tá? Eu deixo avisado para vocês, ele é um sábado um pouco mais denso. Por que é mais denso? Porque a gente vai ver base teórica, né? Normalmente, nossas aulas do REC, elas têm uma característica bem interessante. Elas têm, assim, você vai aprender um fundamento, uma teoria, uma ferramenta, o objetivo que ela tem, e vai aplicar. Então, a gente sempre vai trabalhar muito com a aplicação prática daquilo que a gente está aprendendo, porque, afinal de contas, é uma metodologia. Uma metodologia entende-se que ela tem que ser aplicável, né? Então, quando a gente traz a ideia de que o REC é um método, a reeducação emocional comportamental é um método, o que a gente precisa entender? Kat, acho que você fez alguma formação na área também de psicologia positiva, você acabou de se formar na psicologia, né? Eu vi na tua, Sim. tento acompanhar. Então, Uhum. quando a gente vê psicologia, psiquiatria, você vai ver muito protocolo, né? Vai ver muito protocolo, como é que você vê doença, como é que você identifica, e vai falar sobre tratamento, vai teorizar muito. Mas, efetivamente, nem sempre você vai aprender ferramentas e técnicas. Vai aprender... A psicologia positiva está entrando agora nos 14 atendimentos, está criando... até que, enfim, a psicologia positiva está virando metodologia. Durante muito tempo, ela era um grande debate sobre a necessidade da psicologia virar algo mais positivo e menos orientado para patologia, mas não era um método. Não era um método. E isso deixava quem fazia a formação na área muito assim, tá, achei lindo, achei incrível, mas como é que aplica isso? E aí ficava um pouco no ar. O objetivo do método REC é efetivamente ajudar os nossos clientes, os nossos educadores, perdão, a terem uma metodologia para aplicar com os seus clientes. Necessariamente, ela tem várias ferramentas, a gente tem mais de 40 ferramentas ao todo, a gente não precisa aplicar todas de forma alguma. A gente pode conversar, e você vai entender isso aqui, a gente pode conduzir conversas de valor com nossos clientes, ajudando-os a entender quem eles são, ampliando o seu grau de autoconhecimento, a sua percepção sobre si mesmo. Mas existem algumas coisas que são fundamentais, são universais. Então, a gente chama de protocolo base do REC, é o protocolo de ferramentas que levam a um autoconhecimento mínimo do ser humano. Essa semana me deparei com um fato muito curioso. A Vanessa tem pedido para mim para eu gravar um vídeo sobre o episódio do Big Brother, né, que aconteceu agora, e deu um bafafá. E eu tenho recebido muita gente me perguntando: nossa, Edu, você viu o que aconteceu no Big Brother? E aí, quando eu falo, não, não vi. E elas me perguntam: como que você não viu? E eu respondo: como é que você viu? Entendeu? Por que está acontecendo? Nós estamos vendo um momento de banalização da sociedade, tal forma, de tal falta de autoconhecimento, que as pessoas nem sabem o que significa Big Brother, né? Não sabem que veio em 1984, um livro que fala de um futuro distópico, onde as pessoas são manipuladas por uma mídia, por um governo, e é exatamente isso que o programa onde você pega uma casa, enche de gente, enche de álcool, sexualiza o tempo todo, e aí quando o pior do ser humano vem à tona, você fala, oh, estou chocado. Tudo é feito para levar ao desastre, né? E aí, quando a gente vê tudo isso, a gente percebe que a gente é Viciado manipulado. na guarda, deu a raspagem para fazer guarda. Eu aguento isso aí. Espera aí, muda. Então, a gente consegue criar um ambiente no qual a gente tem tudo, a gente está criando as condições para o desastre na sociedade. Ontem, aqui na Salvador, apareceu um advogado que a mulher deixou ele, a namorada deixou ele foi filmado pela câmera de segurança, dizendo, você vai me deixar? Então, ele vai lá, mata ela e se mata depois. Um advogado famoso. Então, quer dizer, e o Túlio, que trabalha com essa questão da psiquiatria bastante, e você também, Ketsa, sabem que a gente está vendo cada dia tipos diferentes de patologias comportamentais. Mas aí eu vou dizer para vocês qual é a visão do REC sobre tudo isso. O REC nega a doença, a patologia, de forma alguma. Mas se a gente for tentar entender como médico, como psicóloga, a gente vai entender que a patologia é um desfecho de uma série de fatores pregressos que levaram àquele comportamento, àquele desfecho. Então, o olhar do REC que bom que existem médicos para cuidar de psiquiatras, para cuidar de patologia, psicólogos para cuidar de patologia, mas quem está cuidando de evitar que elas apareçam? Quem está cuidando da prevenção e do desenvolvimento? Quem está preparando o ser humano para ser a sua melhor versão? E aqui existe uma lacuna de mercado, uma lacuna gigantesca. Ket, você deve saber bem com seus clientes que muitos dos pacientes que chegam para você não precisariam talvez entrar em processos tão profundos, eles precisariam de respostas mais rápidas, às vezes é coisa muito pontual. O Túlio colocou aqui um exemplo, a pessoa teve um óbito na família, ela está vivendo um luto. Questão pontual, ele precisa de recursos para lidar com isso, ele não precisa voltar lá na história do pai e da mãe dele para tratar isso, ele precisa naquele momento de um recurso para lidar com aquela situação. Se ele está com uma situação no casamento, se está com uma situação no trabalho, então, às vezes, eu não preciso fazer o que Freud propõe, de voltar lá no inconsciente do cara, lá no inconsciente do cara, trabalhar o que está recalcado e reprimido.
Eu não preciso chegar nesse nível de profundidade. Às vezes, sim, às vezes pode ter uma origem muito antiga. Mas é um erro a gente pressupor que todos os comportamentos, eles vêm de patologias, eles são patológicos. Então, vocês vão entender hoje que na nossa metodologia, a gente vai ter um olhar apreciativo e sistêmico sobre o ser humano. A gente vai entender que, na nossa visão, o nosso foco é desenvolver pessoas. Então, com isso, a gente começa hoje o nosso processo. Como eu falei para vocês hoje, Laércio, bom dia, seja bem-vindo. Neto, seja bem-vindo. Hoje a gente vai entender que a gente começa a buscar entender essa metodologia e peço a vocês um pouquinho de paciência e atenção, porque essa aula é um pouquinho mais densa, porque uma das coisas que me choca muito no mundo do desenvolvimento aí que a gente vê no coaching, não sei quem de vocês já fez formação em coaching, né? É muito superficial. É muito superficial. A gente larga pessoas para tratar em pessoas, lidar com pessoas, sem nenhum conhecimento de fundamentos teóricos de psicologia, de comportamento humano, e isso é muito perigoso. Então, aqui no REC, a gente tem a lógica da responsabilidade. A gente não problematiza, é sério, né? Eu lembro que eu tinha minha ex-mulher, que isso há 20 anos atrás, ela era psicóloga e psicanalista, e eu fazia já dinâmica de grupo, ela falava assim, mas daqui a pouco alguém surta, você tem que saber fazer grupo de 4. E eu falei, cara, faz 20 anos que eu faço dinâmica de grupo, ninguém surtou até hoje. Porque a gente, obviamente, sabe verificar se as pessoas têm um padrão patológico, tem que ter essa sensibilidade. Mas eu tirava sarro e falava, nossa, você tem um medo, parece que você está querendo que dê desgraça, sabe? Parece que você está querendo que... Mas a psicologia, ela tem muito esse olhar, né? Sim. Tanto é que na faculdade eu não tive nenhuma aula de psicologia positiva. Eu procurei por fora, eu conheci por fora e me especializei por fora. Porque é só aquele olhar no que está na doença, né? Nos sintomas e tudo. É muito engraçado, tinha uma professora minha de psicologia que ela dizia assim, o trabalho do psicólogo começa quando ele encontra o problema. Que bom, então vamos encontrar o problema, né, que a gente quer trabalhar. Túlio, não sei se você sabe, mas acho que é Rosenberg ou Rosenyan, não vou lembrar, um psiquiatra nos anos 70, quando teve teve um processo de acabar com os hospitais psiquiátricos, né, aí virou Hospital Dia, e ele, na Califórnia, ele querendo provar que os testes não eram eficazes, ele fez uma brincadeira que acabou dando muito certo. Ele fez uma atividade que ele mandou, Túlio, 100 alunos deles para hospitais psiquiátricos e dizendo que estava sentindo um vazio existencial, o cara tinha que ser internado, o cara tinha que conseguir se internar. E aí ele chegava, ele estava ouvindo voz, aquela coisa bem típica, e todos eles conseguiram ser internados. E aí a aposta que ele fez com os alunos nesse exercício, nesse teste acadêmico, era quanto tempo, em média, o aluno demoraria para ser liberado do hospital psiquiátrico. E todos disseram, uma semana eu saio. A média foi 3 meses. E ninguém tinha problema. Foi 3 meses. E qualquer coisa que o cara fizesse, o cara está ausente, tudo era visto como patologia. E aí, quando ele publicou esse teste, deu uma confusão, deu um bafafá, e um hospital muito conhecido na Califórnia falou, não, se tivesse mandado para cá, eu reconheceria que era fraude. Ele falou, tudo bem, então nos próximos 3 meses eu vou mandar 100 pessoas, eu quero que vocês reconheçam quem são os fraudadores. Pode deixar. 3 meses depois, o hospital apresentou um laudo dizendo que tem 150 possíveis fraudadores. Só que ele não mandou ninguém. Ele não mandou ninguém. Então, ali ele provou claramente a subjetividade que você estava falando ainda há pouco, desse laudo médico, desse laudo psiquiátrico, e às vezes uma tendência de um olhar enviesado para ver a patologia. Faz sentido, Túlio? Faz sentido, mas exatamente para evitar isso, Eduardo, hoje nós temos uma série de testes, de protocolos, isso, de coisas que são utilizadas, claro, com muita sensatez, né? Porque esses testes, eles são, apesar de ter uma população mostral que ratificam a ideia do teste, de aplicabilidade do teste, continua sendo um teste uma via de entendimento da média e não das peculiaridades, né? Perfeito, meu caro. Então, mas de uma maneira geral, sim, eu posso tornar um sintoma ou um sinal patológico a partir da minha subjetividade de análise desse sinal. Perfeitamente. Por isso que é muita medicação, né? Perfeito. Então, o que a gente está mostrando aqui é que não tem a validade, a gente está mostrando um viés de confirmação. O que ele está dizendo assim? Quando você começa a ver um mundo sobre um viés, você começa a encontrar evidências daquilo que você já escolheu escolher. Né? Isso a psicologia comportamental provou e a psicologia social provou também. Por isso que é impossível você discutir com um cara que é terra plana, por exemplo.
porque ele já escolheu acreditar e ele fica imune às evidências de algo diferente. Só que isso fica muito evidente no terraplanista, mas não fica evidente na área científica. Como, por exemplo, hoje a gente sabe que na academia, dando exemplo, hoje na academia se sabe, na área de humanas, que qualquer mestrado que não tem um viés ideológico de esquerda será refutado pela academia. Se sabe, isso é provado, já foi provado por diversos testes, porque tem um viés de identidade. A pessoa ela já quer, e na cabeça dela, ela não está dizendo que não pode. Ela tem uma série de justificativas plausíveis para impedir que alguém que pensa diferente esteja ali. Então, a gente está vendo no mundo que a gente projeta sobre o mundo nossas crenças. E aí vem esse ponto para vocês. Quando a gente fala de ser educador, a gente está, em primeiro lugar, buscando acreditar que nós temos que estar abertos às perspectivas, abertos a um olhar saudável do ser humano, aberto a entender que somos desenvolvedores de pessoas. E que muitas vezes, se vocês, Túlio, Kétia, que trabalham com a patologia, não, é ótimo, eu acho fundamental, mas nem sempre vamos falar de patologia. Às vezes podemos estar falando de algo diferente. Será que esse cliente não tá, esse paciente não está precisando de algo que seja encontrar sentido, encontrar propósito, desenvolver habilidades, compreender quem ele é? Então, aqui, quando você entra nesse universo, aí a psicologia ainda tem pouco a dizer, vem desenvolvendo, e aqui o universo do REC começa, que é ajudar as pessoas a entenderem quem são. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. É importante lembrar que o REC ele vem das nossas experiências enquanto time, né? Foram psicólogos, coaches, são 4 psicólogos envolvidos nesse processo, o Ricardo Seixas vem da psicologia positiva, a gente tem uma série de pessoas que vinham descontentes com as abordagens, seja na área do coaching, que era o meu caso, seja na área da psicologia, e a gente percebia, a partir da psicologia positiva, que a gente precisava rever um pouco isso. Como eu trabalhava já com a filosofia Ikigai, eu já trabalhava nas empresas, levando o propósito, comecei a perceber uma coisa muito séria. 99% das pessoas não sabe o seu propósito, não sabe as suas competências, gente, não sabe as suas virtudes, né? Que seria o que Aristóteles falaria. Se você perguntar para as pessoas, até aqui nessa sala, e vocês são uma nata na sociedade, perguntasse assim, quais são as suas principais virtudes? Quais são os seus principais talentos? Talvez boa parte não soubesse responder. Agora, se aqui isso acontece, né? Que no teu escritório, né? Que é no teu consultório, eu fico imaginando como isso aparece, né? As pessoas que não sabem quem são, né? Sim. Eu faço exercício com eles para levantar isso, eles não sabem nomear. Eu tenho Exatamente. que ir direcionando. Exatamente. Então, por que a gente tem tantos problemas? Porque como é que eu posso ter um relacionamento afetivo bom, uma carreira boa, se eu não sei, vou usar uma palavrinha brincadeira, a matéria-prima que eu tenho disponível para aplicar, para construir essa vida? Se eu não sei que matéria-prima é essa, quem sou eu, o que me leva em direção aos meus objetivos, por que eu quero ir, o que me detrata, como é que eu vou chegar lá? Então, a gente começa a perceber que a questão é ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais inteligentes, né? Então, eu pergunto para vocês agora, só para a gente começar, vamos citar um pouquinho expectativas, o que você busca, o que te levou a buscar a formação REC? Se vocês puderem, alguns de vocês falarem qual foi a motivação, para a gente entender e setar um pouquinho essa turma, os objetivos da turma. O que levou você a procurar a metodologia REC? Você quer começar? Pode, quem quiser. Quem quiser começar. Posso começar. Então, assim, eu venho da psicologia positiva, né? Sou apaixonada pela psicologia positiva. Já estudei bastante sobre ela, me especializei. E aí eu vi que eu precisava falar sobre propósito, porque é o que mais faz sentido para mim. Perfeito. Eu conheci o Viva Seu Propósito, né, do Ikigai, já fiz e sou apaixonada, aplico com os pacientes. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo com as pessoas sobre isso. Aí eu conheci o REC a partir disso e vi que fazia total sentido. Inclusive, já estou aplicando com os meus Legal, pacientes. que Então, legal. está sendo muito bom, porque são ferramentas práticas, né? Então, assim, qualquer pessoa consegue acessar. E aí você Perfeito. vai funcionando. Então, assim, para mim, perfeito. Muito bom, Kétia, excelente. Você é mineira, né, Kétia? Então, Só pelo teu jeitinho de falar, a gente já vê que você é mineira. Eu acho uma graça o jeitinho mineiro de falar. Se eu fosse. Fala, Túlio, o que você. O Túlio, você é médico, né? Então, e educador também, né? O que para você faz sentido esse processo? Principalmente o que eu vejo no REC, Eduardo, como ferramenta mesmo de intervir no momento em que eu não tenho ainda o adoecimento. Perfeito. Fazendo a mudança da percepção da pessoa sobre ela própria e gerando esse processo de autorresponsabilização.
Então, quando a gente fala, por exemplo, no caso dos adolescentes, que é uma parte do meu público ali, alvo na psiquiatria, eles são frutos de um ambiente, muitas vezes, de conflito familiar, de um ambiente social instável, mas até que ponto eles vão ser responsáveis pela regulação das emoções e dos comportamentos deles, né? Perfeito, Então, muitas perfeito. vezes, são analfabetos do ponto de vista emocional, os adolescentes chegam para mim, e os pais são reflexo deles, né? Eles são reflexo dos pais. Então, analfabetos emocionais, pensamentos quase sempre muito gritantes, muito conflituosos, e o resultado disso é o comportamento desregulado também. Então, eu vejo no REC a oportunidade de nós conseguirmos ampliar o horizonte, ampliar farol de consciência, e, ao mesmo tempo, agir de maneira quase que profilática, Perfeito. evitando o adoecimento. Entendeu? Perfeito, perfeito, meu caro. Seja essa função, né? Profilática, mas assim, Não, resolve. tem sim, tem sim. Eu vou trazer para a tua fala, é muito bom, eu gosto muito da sua consistência. É muito bom ter um psiquiatra entre nós, porque a gente traz um novo nível de consistência para o nosso grupo, inclusive. O que acontece, Túlio? O que a gente percebe? Então, tem 3 níveis, né? Eu quero trazer isso para a tua fala também, que você vai ser um grande agente aí junto com a gente nisso. Primeiro estágio, tirar da doença. Quando já desfechou, é o papel do médico tirar da doença. Segundo estágio, profilaxia, quer dizer, promover uma não ida em direção à doença, uma recuperação da saúde. Mas o REC tem uma terceira opção, tem um terceiro nível que a gente não vê abordado na saúde, que é desenvolver pessoas. Então, porque aí quando a gente fala da psicologia positiva, a gente vai entender que as pessoas têm que ser mais do que normais. Elas têm que ser, e é perigosa a palavra que ela parece ufanista, extraordinária. Extraordinária é que além do ordinário, né? Além do ordinário, ela tem que ser mais, a gente tem que desenvolver pessoas para que elas não fiquem apenas no ordinário. Ah, não está doente, mas também não sabe quem é. Então, o REC tem uma preocupação um pouquinho além. Vamos evitar a doença, claro, mas vamos também liberar potencial humano. Então, isso é Sim. muito legal, isso é muito, ainda mais com um jovem, que é um... Desculpa, Eduardo. Claro, E eu conjugo exatamente essa visão, Eduardo, que eu só consigo tirar do adoecimento se a pessoa tiver propósito, perfeito, se a pessoa tiver uma missão e uma definição, né? perfeito. Porque senão fica efetivamente caminhando a ermo mesmo, esperando as coisas do mundo e sem conseguir se entender e sem conseguir se promover. Perfeito, Então, perfeito. caso eu não vá no sentido do que eu quero fazer para a minha vida mesmo, de desenvolvimento de missão, de propósito, de entendimento do tanto sublime que eu sou, meu ponto de vista vai ser sempre olhar para o adoecimento. Vai ser Claro. muito mais fácil adoecer do que viver, no melhor sentido da palavra. Excelente, Túlio. E aí, complementando o que tu está trazendo, a gente fala aqui no REC de bússola interior. Então, a gente tem que olhar, e você vai perceber isso nos seus pacientes, vocês todos, que existe uma bússola interior que ela pode estar setada por uma vida depressiva, de doença, ou pode estar setada por uma vida de desenvolvimento e plenitude, que é o PERMA lá da psicologia positiva. Então, quando a gente fala da questão o nosso papel no cliente é despertar ele para uma possibilidade que ele não precisa ser uma pessoa que foge da doença. Porque o que acontece, gente? Vocês vão entender aqui conosco que habitualmente os clientes de vocês, pacientes de vocês, eles vão procurar um terapeuta, um psiquiatra, já num desfecho. E aí, assim, eu não quero mais ser doente, eu não quero mais ser obeso, eu não quero mais ter esse casamento. Só que veja que a fala dele não está levando ele em direção ao que ele quer, e sim ao afastamento da dor que hoje ele está negando. Eu não quero mais sofrer porque meu pai morreu e eu não sei como lidar com isso. Então, ele está buscando lenitivos, processos que possam mitigar essa dor. Ou que possam fazer ele parar de ter nojo de si mesmo, ter vergonha de si mesmo, mas ele não está setado em tentar descobrir quem ele é e o que ele quer fazer com esse potencial. Então, o REC ele tem uma fala nesse sentido que bacana, que a gente chama de se afastar de. Vamos ajudar o cliente a se afastar daquilo, tudo bem. Mas a pergunta é, tá, se não quer esse casamento, qual é o casamento que você quer? Se você não consegue visualizar isso, você não se autorresponsabiliza. Então, você diz, eu não quero esse casamento, me ajuda a me livrar desse problema. É isso que está implícito na fala. Eu não quero ser mais obeso, me ajuda a ser magro, me emagrece. Por que Túlio, você sabe disso? Por que 65% das bariátricas retorna ao padrão anterior? Porque você dá um choque no cara de emagrecimento através do processo fisiológico, mas a mente continua obesa. A mente continua Exato. auto-identificada. Então, é aqui que a gente está entrando. Vocês estão começando a entender o que é o universo REC. É o universo de liberar a potência, de olhar e dizer, cara, você não é obeso, você se tornou obeso por escolhas, comportamentos, crenças. Vamos tentar desenvolver novas escolhas mais saudáveis, novos comportamentos, novas crenças
e vamos sustentar, porque senão não sustenta, gente. Jean, você está com o microfone aberto? Sim, estou. Manda. Não, basicamente, escutei dois médicos falarem, né? Eu fico até um pouco constrangido falando depois deles. Mas vamos lá. A minha ideia de ter vindo, né? Eu sou da área técnica, né? Eu sou um desenvolvedor de software. Então, basicamente, no final do ano passado, na verdade, no início do ano passado, eu acabei me tornando líder técnico aqui na minha empresa, né? Então, querendo ou não, eu estou indo para uma área de liderança, onde eu acredito que eu preciso muito, através do conhecimento, ser um bom líder, né? E eu acredito que aqui com vocês eu acabarei conseguindo ter esse potencial desenvolvido, né? Então, acho que boa parte da minha vida, até eu ter conseguido chegar nessa posição de liderança, foi muito pelo feeling, né? Então, basicamente, eu tinha o potencial aqui incubado, vamos dizer assim, mas eu preciso desenvolvê-lo, né? E aí que eu procurei a metodologia junto da empresa também, foi até o CEO da empresa que fez os pagamentos aqui para que eu pudesse estar aqui com vocês, que eu acho que ele também enxerga um grande potencial em mim para que eu me torne realmente um bom líder, né? E, de certa forma, é isso que eu busco, né? Isso que eu estou encontrando aqui com vocês também. Essa já é a minha segunda vinda, né? A primeira eu não consegui participar efetivamente, mas essa, com o início de hoje, né? Eu acredito que eu consiga realmente participar bem do curso, participar bem das conversas aí com o Eduardo, para que a gente realmente alcance os objetivos aí de se tornar um bom líder e despertar o potencial de toda a minha equipe. Muito bom, meu caro. E aí, todas as coisas que você já começa a perceber, isso é tipo do cliente, o Jean é o tipo do cliente que vai chegar para vocês com muita frequência. O que acontece? Quando a gente está falando de pessoas como ele, ó, não tem uma patologia aqui, tem uma necessidade. Tem uma necessidade de desenvolvimento. Vocês estão percebendo a diferença? O Jean é o tipo do cliente que vai chegar para vocês. Ele não tá com um problema, ele está com uma oportunidade na frente. Mas o que acontece? Quando ele se tornou líder, ele percebeu uma coisa muito importante. Tem uma expressão em administração que diz: toda pessoa crescerá até ser barrada por sua própria incompetência, né? Então, o que acontece? O que essa frase quer dizer para a gente? O Jean veio crescendo tecnicamente, foi reconhecido como um cara de potencial de liderança e foi colocado num papel de liderança. Só que, veja, ele está ainda em potência, não é fato. Ele tem capacidades que ele precisa desenvolver. Se ele não desenvolver, vai acontecer um fato. Jean não serviu para essa posição. E aí ele vai criar um problema para ele mesmo, dizendo: a empresa se decepcionou com o Jean enquanto líder. Então, isso é um desfecho potencial, que não vai acontecer, obviamente, mas que acontece muito no mundo corporativo. Por quê? Porque até então a pessoa estava em uma posição técnica, ela tinha um conhecimento técnico. Quando ela vira líder, ela tem que ter um conhecimento de gente, de pessoas. E vou te falar, as empresas jogam as pessoas para a posição de liderança com zero conhecimento de pessoas. E aí o que acontece? Ela vai ser até um bom gestor, pode até ser um bom gestor, que tem capacidades técnicas, mas vai ser um péssimo líder. Então, olha quantas necessidades o REC atua. Vocês acabaram de ver um exemplo bom de uma necessidade não patológica do potencial do REC, que é ajudar o Jean ou outros líderes a entenderem o que é liderar, entender o que torna ele um líder único, entender como se conectar com seus liderados, para assim poder ser um líder melhor, um pai melhor, um ser humano melhor. Ó, um bom exemplo aqui, ó. Acabou surgindo, faz sentido, gente? Acabou surgindo um exemplozinho bem legal, bem adequado à nossa realidade, para a gente fazer isso, tá? Então, vamos em frente. Só quero fazer um contrato com vocês, gente, que é o seguinte, ó. Vamos lá. Nós temos gente muito qualificada aqui, isso é ótimo. E assim, mas já estou vendo que esse já é o espírito aqui. Existe uma história zen clássica que diz que um filósofo de alemão, ele estudou sobre o zen muito, daí ele foi para o Japão, para o mestre zen reconheceu a inteligência, a capacidade dele. E chegando lá, ele chegou para o mestre e falou: mestre, eu tenho estudado muito sobre o zen há muitos anos, eu queria que o senhor avaliasse o meu conhecimento. E o mestre fala: tá, vamos conversar, enquanto isso você toma uma xícara de chá comigo. O cara começou a falar, e o mestre começou a encher a xícara começou a vazar. Aí o cara falou: mestre, está vazando a xícara. E o mestre zen para e fala: sim, você, como essa xícara chegou aqui cheio. Não tem perspectiva de caber meu conhecimento em você. Você quer conhecer sobre o zen? Esvazia a xícara. Vem aqui viver o zen comigo. Então, diz que o cara aceitou, né? E a partir daquilo esvaziou a xícara e veio para realmente se tornar um discípulo do mestre zen. Existem alguns tipos de xícara, gente. Existe a xícara virada, que é a xícara que não queria estar aqui, mas mandaram. No nosso curso aqui raramente acontece, no mundo corporativo é muito comum. Vocês escolheram estar aqui. Existe a xícara rachada, que tá aqui, mas a cabeça tem outro lugar. É desafiador ficar aqui durante esse tempo com a gente. Eu sei que vocês têm muita coisa, mas peço a vocês atenção, tá? Atenção na aula para a gente poder conseguir ter retenção. Atenção é o princípio da retenção, né? Atenção, que a xícara está aqui. E tem uma xícara que eu acho muito perigosa, que é a xícara envenenada. Muito cuidado com o que vocês vão aprender. O que vocês vão aprender tem o potencial de construir ou destruir vidas, tá?
Então, sejam pessoas emocionalmente inteligentes que usam o REC para o bem. Eu vejo muita gente usar os testes que a gente ensina para, fulano é isso, fulano é aquilo, para tipificar pessoas. Isso é muito errado, gente. Então, já deixo aqui com vocês. Nunca, 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 nunca distorçam o nosso conhecimento. Sempre usem ele para o bem, tá ok? É isso que eu peço a vocês. Hoje nós vamos ver uma aula de introdução do REC. Então, nós vamos entender o que é o REC. Vocês têm que entender, não é que vocês se enfiaram. Vocês vão ser embaixadores de reeducação na cidade de vocês. Fala, Raquel. Manda, querida. Tudo bom, amado? Tudo bem, Edu? Tudo bem, pessoal? Tudo bom ter Edu, você só aqui. queria falar um pouquinho. Obrigada. Eu só queria falar um pouquinho o motivo que me trouxe aqui, que é um pouquinho diferente do que todo mundo colocou. Pois não. Né? Só para passar. Contextualizar. Na verdade, eu sou fora da área, né? Da psicologia, mas eu tenho uma identificação muito grande, gosto muito sobre o assunto. Eu sou empresária e também formada em engenharia de alimentos. Então, hoje eu presto consultoria na área da engenharia de alimentos, com manuais, trabalho em uma Raquel, tá travando o teu áudio. Ela tá travando. Não estou ouvindo a Raquel. Acho que vocês também não estão ouvindo, né? Acho que a internet dela está fraca. A essa área, né, que eu me identifico bastante, mas também uma busca minha própria, né, de buscar o meu propósito de vida, qual é a minha missão aqui. Então, ser uma paciente e depois replicar isso, né? Então, na verdade, essa foi a minha busca aí pelo curso. Que legal, Guria. Que legal. E você vai perceber algumas coisas muito interessantes. Você vai se tornar realmente, tecnicamente, uma profissional melhor, porque um dos pontos críticos hoje dos profissionais, bons profissionais de mercado, é a habilidade de lidar com os clientes, né? A gente sabe disso. Tecnicamente, você pode ser fantástica, mas os clientes, eles são um desafio diário. Então, quando você vai aprender ferramentas aqui que vão tentar compreender as motivações intrínsecas dos seus clientes, como se comunicar com eles na linguagem deles, aprender a decodificar ser humano. E isso, para qualquer pessoa na área profissional, é fundamental, mesmo que você não trabalhe como uma reeducadora. Segundo ponto é isso, cara, porque tudo começa aqui no REC, a gente fala, começa por você. Seja você a mudança que você quer ver realizada no mundo. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar não é aplicar nos nossos pacientes, nossos clientes, é sim a gente ser. Se a gente for, a gente vai dizer, cara, isso funciona, isso é maravilhoso. Se funcionou para mim, eu quero ajudar outras pessoas a também viver essa experiência. E aí você tem o que a gente chama de motivação verdadeira, que é todo médico que pensa em atender seus pacientes porque quer salvar vidas, quer promover saúde, é um bom médico. O médico está pensando em como faturar o cliente, é um mau médico. O médico que está olhando assim como se livrar do paciente, que acontece em muitos planos de saúde hoje por causa da forma como o trabalho está acontecendo, né? A pessoa atender o próximo, isso é um mau médico. Então, a gente tem que ter claramente a motivação correta. E é isso que você trouxe, é muito importante. Ótimo, querida, você vai se divertir muito com a gente. Tá, gente, só para a gente contextualizar o REC. O REC, por que essa marquinha ela faz a somatória do coração, mente e fala? Porque existe uma necessidade de ajudar os nossos clientes, a nós mesmos, e encontrarmos congruência entre algumas coisas. O que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente fala e como a gente age. Isso chama-se sintonia ou uníssono. Pessoas que estão uníssono não são perfeitas, porque não existe essa questão de perfeição, mas são pessoas que têm um grau maior de congruência entre o que falam, pensam, sentem e são. Então, o objetivo do REC enquanto metodologia, tá, que até para você entender isso para os seus pacientes, é promover essa congruência. Porque os pacientes que chegam na sua clínica ou chegam para o Dr. Túlio são pessoas que estão incongruentes. Estão cheias de incongruências, estão cheias de dissonâncias. Ele quer, até, se a gente for buscar a teoria freudiana, né, eles estão cheios de recalques, realmente, eles estão cheios de aquele conceito que ele fala da tirania do deveria ser, né? Eu deveria ser um pai melhor, deveria ser um filho melhor, deveria... Então, eles estão cheios de obrigações, mas eles não estão vivendo o prazer e a plenitude. Eles não estão vivendo um olhar para si mesmo que diz, eu gosto de quem eu sou, eu gosto do que eu faço, e está claro para mim que o que eu faço agrega valor na vida dos outros. Então, quando a gente consegue criar essa percepção de valor pessoal, congruência entre o que eu sou, penso, falo e ajo, eu começo a criar um ser humano, a promover um ser humano que está em plenitude. Então, essa é a visão do REC para promover plenitude do ser humano. Tá? Quando a gente fala, só para contextualizar, que vocês vão passar com a gente, nós estamos na primeira fase da formação de vocês.
que é o Practitioner. Nós vamos trabalhar aqui essa primeira formação, esse primeiro ciclo de encontros, para vocês aprenderem a metodologia básica, são os protocolos básicos, que é o protocolo 1, que é o protocolo de como alinhar um cliente e a si mesmo em relação a quem ele é, o que ele tem de belo e único, potências, o que está atrapalhando ele, interferência, nós vamos ver 2 ferramentas de interferência, tem mais, e propósito, clarificar propósito. Se a gente tiver isso, já vão entender daqui a pouquinho, vocês vão ter uma pessoa que está mais com maior grau de congruência. No final desse encontro, vocês vão sair com 2 coisas. Vocês vão sair com a formação e com a capacitação para que vocês possam ter isso aqui. Ó, isso aqui é um dashboard de cliente. Tá? Você pode oferecer, tá, Kétia? Você que trabalha com isso, a gente pode oferecer para os nossos pacientes ou clientes um trabalho no qual ele sair no final com o mapa dele mesmo. Isso aqui é um dashboard. Então, quer dizer, isso na área corporativa tem muito valor, tá? Na área corporativa, isso aqui tem um valor enorme, assim, que é o cara sai no final dizendo, eu sei que, olha só, eu tenho um mapa meu, uma fotografia das minhas potências. Tem um valor, literalmente valor financeiro, inclusive, muito grande, porque ajuda a materializar a entrega que você fez, tá? Então, vamos trabalhar na direção de fazer isso ser uma prática de vocês. A gente não vai apresentar todos os protocolos, porque na formação tem vários protocolos, protocolo de carreira, de relacionamento, de planejamento, de comunicação, são ferramentas adicionais, tá? A gente não vai ver todas elas aqui, porque a gente vai ver, o Master é a formação que te habilita a ter titulação de um profissional, que é a segunda formação que vocês vão fazer, que habilita você a ter uma titulação de profissional que pode aplicar o REC da sua região titulado, né? Ele te autoriza a ser um representante nosso na sua região enquanto profissional. Então, o Master ele te ensina mais protocolos, te ensina a aplicar isso profissionalmente. O Business, que é a última formação desse ciclo, ela te autoriza a levar os nossos cursos para a sua região. Ela te autoriza a dar cursos aí na tua região, te autoriza a trabalhar em empresas, porque empresa tem uma coisa a mais, tá, gente? Quando você vai atuar como um reeducador numa empresa, seja por meio trabalhando com indivíduos ou com times, você tem que conhecer uma coisa chamada cultura organizacional. Porque aí, quando quem te contrata não é mais como... o Gê acabou de falar, quem contratou o serviço não foi ele, foi o RH mais o presidente. Então, você começa a ter que trabalhar num ecossistema em que o resultado que eu vou dar, que eu tenho que dar para o Jean, não é só para ele que eu tenho que prestar conta, eu tenho que prestar conta para a empresa como um todo, para outros decisores. Tá? Então, só para contextualizar aqui. Dito isso, se tiver dúvida, galera, se tiver dúvida, parem, coloquem comentários, fiquem à vontade para interagir, não tem problema, a gente está aqui na velocidade de vocês. A gente vai até as 10h30 aqui nessa primeira fase, aí a gente faz um break de 5 minutinhos, depois a gente volta para o processo, tá? Como eu falei para vocês, hoje tem bastante conteúdo, vai ter uma prática no dia de hoje, mas tem bastante conteúdo. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho o que é o REC e as suas bases. Tá, vou tentar, expliquem para mim, se vocês conseguem entender, o que é mentoria. Na visão de vocês, o que é mentoria? O que seria uma mentoria? Para a gente entender o que não é REC, né? Agora, eu explicar para vocês o que não é o REC. Alguém saberia definir para mim mentoria? É uma pessoa que acompanha, né? É uma pessoa que acompanha, é uma definição válida. Acompanha o quê, Kétia? O que você acha que o mentor faz? Acompanha para o desenvolvimento da pessoa, né? Isso. Então, só vou tipificar para vocês saberem a diferença, tá? Um mentor é uma pessoa que tem notório saber, tá? Para eu ser mentor, por exemplo, eu não poderia ser mentor do Túlio em medicina, porque eu não sou médico. Mas eu poderia, por exemplo, fazer mentoria de liderança para o Túlio, porque eu trabalho com isso. Entendeu? Então, um mentor, necessariamente, ele é um cara que tem notório saber. Ele vai acompanhar um outro, que é o mentir, mas porque ele tem notório saber naquela época. Então, eu só posso ser mentor se eu tiver notório saber. A mentoria ela é um tipo de atuação no qual não existe transferência de know-how, mas existe aceleração de know-how. Eu vou pegar e vou acelerar. Dizer, se eu sou médico, o Túlio está fazendo mentoria comigo, eu vou dizer, cara, vai pegar aqui, deixa eu contar o que vai acontecer. Toma cuidado com isso aqui. Ele vai me orientar a partir da experiência que ele tem, trazendo ferramentas. Ele um bom mentor pode e deve conhecer a reeducação, vai potencializar a capacidade de ajudar. Mas a diferença para outros métodos é que o mentor necessariamente tem que ser um notório sabedor. Ok? Aconselhamento. O que é aconselhamento? Quem que chuta o que é aconselhamento? Raquel,
Laércio, quem quer falar aí? Igor? Vocês têm medo de errar, né? Eu acho que aconselhamento, Edu, é quando você direciona a pessoa quando ela está sem direção ou indo para uma direção errada, né? Perfeitamente. Daí você dá algumas diretrizes para que ele se oriente, né? Dando aconselhamentos. Excelente, Raquel, excelente. Isso acabou de definir o que é aconselhamento, muito bom. E isso é aconselhamento, é muito usado em igrejas, por exemplo, né? Há casais, aconselhamento de casais, a partir de certos princípios, né? Então, você vai tentar ajudar a pessoa a compreender uma direção, dar uma direção. Qual é o grau de eficácia de aconselhamento? Muito baixo. Porque quando eu aconselho, eu estou falando da minha experiência. A experiência não é transferível. Então, eu, se fosse você, faria isso, né? Quem nunca fez essa expressão para um amigo? E a pessoa fez exatamente o oposto do que você aconselhou. Porque não adianta, a gente não consegue transferir. As pessoas só conseguem sentir aquilo com verdade quando faz sentido para elas têm que viver aquela experiência, elas têm que construir o saber, seja um Piaget, né? O conhecimento não se transfere e se constrói, né? Então, assim, a gente tem que ajudar a pessoa a construir as próprias verdades. Então, o aconselhamento, comprovadamente, tem pouca eficácia, né? Ainda que ele seja muito bem intencionado. A consultoria já é um processo no qual eu efetivamente vou transferir know-how. Se eu sou um consultor de marketing, eu vou entrar na tua empresa e ensinar a fazer. Então, o consultor de estilo, ele vai mostrar que roupa... você quer causar essa impressão? Então, usa essa roupa. Ele vai dizer o que você tem que fazer. E a terapia já difere desses métodos, porque a terapia, vamos tentar entender que terapia envolve várias coisas, né, gente? Terapia de florais também é terapia, né? Ela é um processo sistêmico de tentar voltar a buscar a saúde, o processo integrativo de saúde. A psicologia, ela vai ter um olhar, e aí toma muito cuidado, vocês têm que saber que a maior parte de vocês não é da área, existe um erro comum, né? Que a pessoa fala, psicologia. Cara, é muito difícil falar de psicologia como uma única coisa. Existem várias psicologias, né? E as linhas de psicologia são contraditórias entre si. Você pega uma comportamental e uma psicanálise, elas brigam muito sobre quem está certo e quem está errado. Não é universal, tá? Então, quando a gente fala de psicologia, a gente tem que entender que psicologia é gigante, né? E você vai ter... E a psicologia... outra coisa importante vocês entenderem também. Isso só psicólogo pode fazer. Não confundam psicologia com psicologia clínica, gente. Isso é bem importante vocês entenderem, tá? Porque a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano. Nós, aqui no REC, usamos a psicologia como base de tudo que a gente faz. A psicologia clínica, só a Kétia pode aqui nesse grupo atuar, porque é a psicologia que vai tratar das patologias. Aí tem conselho envolvido na história, assim como medicina. Então, envolveu patologia, eu não posso atuar e nem devo. Quem deve atuar é um psicólogo. Temos que respeitar nossos colegas. O psiquiatra, o psicólogo, temos que respeitar. Cada um tem o seu espaço. A diferença é que a Kétia e o Túlio, a partir de agora, essa formação, eles podem atuar no desenvolvimento humano também. Tá? Vocês que não têm formação na área, só podem atuar no desenvolvimento humano. Tá, ok? Entenda essa diferença. Respeitem os colegas. Valorize o psicólogo, valorize o psiquiatra, tá, gente? Porque na área de coaching há verdadeiros absurdos do pessoal de coaching desvalorizar psicólogo, gente. Isso é um absurdo. Valoriza o coleguinha, tá bom? Faz sentido o que eu estou falando? Tá? Porque não tem que ter briga, gente. Não tem que ter briga. Tem espaço para todo mundo. Pode falar, Kétia. Não, faz total sentido. Com Né? certeza. E é legal que vocês, psicólogos, têm um campo mais abrangente. Só peço a vocês, psicólogos e psiquiatras, quando forem usar o REC, tipifiquem, tá? Porque, assim, você tem que tipificar que quando você está trabalhando com o teu cliente de patologia e quando está desenvolvendo. Porque você pode usar mesclado, isso não tem problema. O REC não é exclusivista, assim, tem que ser metodologia, como você vê, por exemplo, na psicanálise, que é super exclusivista, né? Assim, você tem que usar o meu método psicanalítico X, né? O REC não tem isso, você pode usar ferramentas intercaladas. Só que você tem que chegar para o teu cliente, quer dizer, cara, hoje eu queria fazer um trabalho diferente com você. Hoje eu quero focar em desenvolvimento. Você tem que deixar claro para ele que aquele dia você não vai focar questões do passado, que o foco é abordagem positivista. Tá? Só para deixar isso claro, porque senão você pode criar uma colcha de retalhos muito grande no processo de atendimento do cliente. Tem que deixar claro que o dia que você for usar a ferramenta REC, hoje nós vamos entrar num processo de desenvolver você. Só para deixar claro para o paciente que tem dois trabalhos acontecendo. Um trabalho de resolver coisas pregressas e um trabalho de desenvolver pessoas. Rapidamente, eu não vou entrar nisso aqui, vai ter que ter gravado algo sobre isso.
Você tem que entender, quando se fala de psicologia, que nós temos aí, eu dei lá na live, inclusive, essa questão, a psicologia, ela começa antes de Freud, né? Freud não é quem cria a psicologia, não cometa esse erro, o pai da psicologia não é Freud, tá ok? Ele é pai da psicanálise, tá ok? E o Freud, ele é um médico numa época muito repressora, em que as pessoas, tudo era sexualidade reprimida, então todo o ensinamento dele, que é muito bom em vários aspectos, também sofreu influência da Inglaterra vitoriana, daquela cultura de repressão que ele viveu. Então o Freud, ele queria entender como aspectos psicológicos geravam problemas fisiológicos. Ele tinha pacientes dele que travavam, que tinham catatonismo, né? Ele queria entender como é que isso acontecia, que fenômeno era esse. E a partir disso, ele é um cara que começa a ter um valor muito importante no estudo dessas patologias. Só que, ao mesmo tempo, ele acabou ficando fixado nas patologias. Túlio, se tiver qualquer comentário aí, você que é da área de psiquiatria, fique à vontade para contribuir, tá? Joia. Obrigado. Ele começa a ficar com uma fixação patológica, porque, naturalmente, é tal do viés de confirmação. Ele começa a dizer que tudo é sexualidade, ele tem um excesso de preocupação com... Ele briga com todos os alunos dele, inclusive com Jung, porque Jung acreditava, por exemplo, que pulsão, que é desejo, não é só sexo, é libido, é vontade de viver. Ele fala, não, pulsão é sexo, é só sexo. Então, ele tinha uma fixação sexual muito grande, e com isso ele acabou criando uma visão muito patológica e pessimista do ser humano. Aí vem uma linha que contrapõe ele, que é a linha comportamental, tem vários caras que estão na linha comportamental, citando aqui só o Skinner como exemplo, que vão olhar em laboratório aquele modelinho, né? Eu provoco um estímulo no ratinho, o ratinho reage, aprende uma lição, eu reforço. Então, eles começam a olhar um olhar muito mecanicista do ser humano. Assim, os comportamentos são frutos de estímulos, respostas, reações, e fica extremamente mecanicista. Funciona. Treinar, funciona. Né? Se eu quiser treinar, funciona. Agora, se eu quiser desenvolver, se eu quiser fazer a pessoa ter consciência, a comportamental não lida com consciência, só lida com fatos objetivos. Tá ok? Então, tudo o resto aqui é subjetivo e não lida. Então, é muito mecânica, mas tem elementos importantes, entender que comportamentos vêm de reforços, recompensas, né? E aqui ele vai trazer esse olhar. Aí vem uma ruptura na psicologia chamada humanismo, que é com o Rogers, que é Carl Rogers, a gente vai ter com o Abraham Maslow, que são os caras, só citando para vocês não podem ser ignorantes sobre isso, tá, gente? Só uma visão geral muito rápida para vocês não serem completos ignorantes sobre isso. Que ele vai olhar e entender, a psicologia humanista ela começa a entender que o ser humano é capaz de dar conta dos próprios problemas. Ele não é fruto do que foi feito por você. Como diz a psicologia do Viktor Frankl, não somos fruto do que fizeram conosco, mas sim do que nós fizemos com o que fizeram conosco. Então, a psicologia humanista ela vai trazer um olhar para o ser humano de que, sim, você pode transformar sua realidade. E não precisa entrar num devaneio lá, de entrar no passado e ficar olhando. Ela vai olhar mais no comportamento transformador. E aí, a partir daqui vai entrar a cognitiva comportamental e outras linhas até chegarmos aqui. Tá? A cognitiva comportamental é uma das bases do REC. Até chegarmos aqui. Esse cara, que é o Seligman, ele percebe, quando ele começa a estudar e fazer mestrado, que tudo que ele tinha que fazer era voltado para a patologia. E quando ele chega para o orientador dele e pergunta, tá, mas o desenvolvimento do ser humano? O orientador dele fala, isso não é teu papel é encontrar doença. E aí ele fica chocado com isso e fala, cara, a psicologia não pode ser só isso. Quer dizer que eu vou ter que esperar minha filha ficar doente para eu poder ajudá-la? É essa a lógica? E aí ele começa a trazer um olhar para a psicologia de não. A psicologia tem que ser mais do que procurar doença e tratar doença. Ela tem que ser desenvolver pessoas. Tá? Claro que isso é muito mais profundo do que vocês estão pensando. Tá? A gente pode falar aqui nesse pouco tempo. O grupo do Seligman ele vai estudar que uma vida com sentido é uma vida que tem mais palavras já, mas eu vou falar do PERMA, que para que eu tenha uma vida significativa, que eu seja um bom líder já, para que eu seja um bom pai, eu tenho que ter algumas coisas que dão sentido e significado para a minha vida. Emoções positivas. O Túlio sabe bem, a Cat sabe bem, que tem pessoas que parecem ter uma lente negra sobre a vida. As emoções dela tendem ao negativo. Ela tende a valorizar as tragédias. A fala dela interna é uma fala desconstrutiva e não construtiva. Então, se eu não consigo trabalhar meu cliente para que ele mude o padrão narrativo, vocês vão aprender isso aqui conosco, narratologia, como trabalhar padrão narrativo do seu cliente, do seu paciente e de você. Se ele não conseguir entender que o padrão narrativo dele é voltado para a patologia, não muda. Porque todo dia ele reforça, ele se envenena um pouco. Todo dia ele dá um pouquinho de veneno para ele mesmo. Como é que vai sair de uma condição e se desenvolver se ele se envenena todo dia? Então, já lanço uma pergunta para vocês. Para onde está orientado o seu viés de mundo? O teu olhar tende ao positivo
ou negativo? As coisas que você reforça sobre você e sobre você são positivas ou negativas? Aqui tem um ponto bem importante. Engajamento. Ele entende que para que eu tenha uma vida com significado, o Túlio falou sobre isso no começo do nosso encontro aqui. Eu estou com uma pessoa em luto, ela fica enlutada e fica focada no luto, ela não sai do luto, ela precisa se engajar em outras coisas. Vai fazer academia, ela tem que sair, ela tem que gerar engajamento, movimentação na vida dela. Senão ela não sai daquele processo patológico que ela está. Uma pessoa que entra em depressão, qualquer contribuição de vocês aí da área de saúde são bem-vindos, tá? Ela entra em depressão, tem um aspecto fisiológico muito forte, da serotonina e outros, a dose, né? Dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, GABA e outras coisas. Só que isso é fisiologia. Só que a gente, às vezes, trata lá com remédio, né? Tu vai dar um citalopram para o cidadão lá, mas não trata o comportamento que reforça. Porra, você bota uma bengalinha ali de remédio que trata o cérebro do cara, a estrutura cerebral do cara, mas o comportamento está indo na direção de reforçar. Olha que perigo. Então, aqui o engajamento é uma atitude de sair daquele estado de eu tenho que tirar o cara, de gerar movimento. Relacionamento. Comprovadamente, pessoas que estão em relacionamento tóxicos têm muito mais chance de deprimir, de ficar ansiosa. Então, relacionamento é um fator fundamental aí para a felicidade e sentido. Significado. Significado significa o que você sente. Por que você escolheu fazer isso? Quando o Jean fala, escolhi ser líder porque o que vem depois desse porquê define o quanto ele vai estar encontrando felicidade da escolha que ele fez. Se ele fala, escolhi ser líder porque eu queria ganhar mais, mandar mais, ser mais reconhecido, ele vai ser um tipo de líder. Se ele fala, escolhi ser líder porque eu queria contribuir com pessoas, eu queria ajudar a minha empresa, eu queria me desenvolver, ele vai ser um outro tipo de líder. Então, o significado que você atribui a essas escolhas, por isso tem a ver com a questão dos jovens que você lida com carreira. Se o jovem fala, eu quero ser médico, por quê? Porque minha família diz que ganha bem e tem status. Esse cara não aguenta o vestibular, meu amigo. Não aguenta o vestibular, porque ele não tem significado para a escolha. O significado não veio dele, veio da família. Ele está seguindo um rito social, né? Então, aqui a gente tem que ajudar o cliente a encontrar significado profundo nas suas escolhas. Faz sentido? Total. Inclusive, Eduardo, o que a gente tem visto muito inclusive pesquisas científicas muito diversas, mas orientando no mesmo caminho, que é a ideia de como que a forma como eu aprendo a repensar, a forma como eu aprendo a reorientar, a reorganizar meus pensamentos, e ainda algumas pesquisas falam assim, você pode até fingir para você, mesmo que você não esteja tão determinado, finge estar determinado. Por quê? Porque eu consigo modelar e mobilizar meus neurônios e meu funcionamento fisiológico a partir do que eu acredito me comportar. Então, assim, as pesquisas têm caminhado muito nisso, nessa ideia de epigenética, né? Isso. De como que eu estou ao redor, as pessoas com as quais eu convivo, como que elas influenciam até dentro do meu próprio neurônio, lá no patrimônio genético, lá no DNA, fazendo produzir mais ou menos serotonina. Então, aí o que a gente pergunta é como é que... eu vou... um raciocínio em cima da sua fala, né? Vou esperar adoecer primeiro para depois tratar, ou eu posso criar um propósito para evitar o adoecimento. Sim. Se eu consigo manejar a minha taxa de serotonina, noradrenalina e dopamina com coisas muito simples, como, por exemplo, sentar-se à mesa, se alimentar em família, perguntar para o outro como é que está, definir propósitos próprios, se isso já modula e modela a minha produção de dopamina, por que não fazer? Né? Eu acho que o REC vai dar muitas dessas respostas. Sim, meu cara, e é muito legal, parabéns, viu, um médico falando de epigenética, porque, cara, você não tem noção de quantidade de médicos que eu ouço, isso é bobagem. Você não tem noção de quantos médicos eu ouço falando isso. São pessoas que não estudam. Isso quer dizer, e é falta de estudo, cara, porque hoje não é mais uma questão de eu acho, eu penso, eu sinto. A ciência tem comprovado, e o que é bacana para vocês entenderem o que o Túlio está trazendo aqui. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem instrumentos de mensuração fisiológica no cérebro, no corpo, para ver as consequências do estímulo. Então, você consegue mensurar a quantidade de hormônios operando, você consegue fazer uma série de coisas que não era possível. Então, hoje a gente consegue ver em tempo real o que o Túlio acabou de falar. A Amy Cuddy tem feito um teste lá nos Estados Unidos, que ela fez isso que o Túlio acabou de falar. Ela verificou quanto aumentava o cortisol e quanto aumentava a testosterona a partir de posturas físicas. E é assustador mesmo. Então, quando a gente começa a estudar e se aprofundar em estudo, e por isso que essa conversa é profunda, a REC não é
não é para biscoito da sorte. O que é biscoito da sorte? Biscoito da sorte é o coach, né? Aquele cara assim que ele vem, larga aquela frase de efeito e, como é genial, né? Isso é biscoito da sorte, cara. O REC é para estudiosos, para pessoas que querem ser profundas naquilo. Não seja superficial. Então, essa fala do Cury já super complementou aqui, já deu um ganho de consequência, de entendimento muito bom, tá? Excelente, amigo. Bom demais. Finalmente, realizações. O que é realizações? Eu preciso mensurar se eu estou indo em direção aos meus objetivos. Se eu não mensuro as minhas realizações, eu tenho uma sensação de insuficiência. Porra, estou trabalhando, e não chego a lugar nenhum. Então, a realização, ela é a capacidade do teu cliente, do teu paciente, de você mesmo mensurar o esforço que está te levando em direção a algo. É muito importante isso também. Porque, assim, vou dar um exemplo bacana. O Pedro conta uma história interessante. Ele estava trabalhando uma médica que ela estava indo para a 6ª vez no teste de residência dela em dermatologia. E ela procurou ele para fazer um trabalho, estava se ferrando. E ela estava dizendo, eu não consigo, eu não vou, eu sou um nada. E o marido dela, que era médico, detonando ela, detratando ela pra caramba. Você é uma perdedora, um casamento tóxico. E aí o que aconteceu? Quando ela foi fazer o processo, faltava 20 dias. Ele preparou ela, e ela, olha só o que acontece em realizações. Ela chegou no teste e reprovou. Ela reprovou por uma questão. Ela voltou dizendo, eu sou uma perdedora. Olha o ressignificado. Olha só, você estava aqui, estava 7 perguntas da após provar. Agora está uma. Você percebeu isso? Não percebi. Então, no próximo, você vai passar. E ela passou. Porque ele deu um sentido de progressão, de realização. Ele deu significado para aquela experiência. Então, no próximo ela passou. Mas ela pegou aquela uma matéria, e se caracterizou como uma pessoa perdedora. Significado que ela deu aquilo. Realização, ela não mediu o progresso. Então, eu tenho que ajudar meu cliente a perceber que ele está progredindo. Não é se ele chegou no objetivo, é o quanto ele evoluiu em relação aos objetivos. Tá ok? E aí nós vamos entender que tudo está ligado ao que você faz e por que você faz. Vamos lá. Gente, para a gente entender só as bases da filosofia, da metodologia REC, a gente vai ver com o tempo depois, não é hoje, é muito conteúdo, mas a gente vai ver nos nossos encontros que nós temos várias escolas que fundamentam, mas não é uma colcha de retalhos. A gente tem fundamentos aqui na psicologia existencial, do Rollo May e do Viktor Frankl. A gente tem fundamentos da comportamental do Aaron Beck e do Albert Ellis. Eu estou citando exemplos aqui só para vocês saberem, tá? Eu sei que é muita informação, mas a psicologia positiva, a programação neurolinguística é uma base fundamental, porque ela ensina a gente a modelar nosso processo de fala. O coaching ontológico, que é o coaching voltado a conhecer a si mesmo, não é aquele coaching que estão acostumados. A filosofia Ikigai. Essas são as bases que a gente vai ter operando aqui com a gente. Tá, vamos lá. Para eu colocar para vocês o que acontece. O coaching, e a diferença do coaching para o REC. O coaching trabalha, estrito senso, num universo mais objetivo. Eu sou um coach quando eu quero chegar a algum lugar e eu quero atingir uma meta. Eu quero emagrecer 10 quilos. Bota a meta, bota exercício, acompanha, chega lá. Só que no REC a gente entende que toda meta que não tem sentido e significado, psicologia positiva, não será sustentada. Então, eu coloco... O que se comprovou com o tempo? Que um processo de coaching, ele até leva a pessoa em direção à meta traçada, porque tem um gestor. Você se tornou gestor da pessoa, você fica cobrando o resultado do teu cliente. Mas quando você sai de perto, adivinha o que acontece? Quando você, coach, sai de perto, adivinha o que acontece com o teu cliente? Ele volta a não conseguir fazer, porque ele não desenvolveu habilidades, competências para fazê-lo. Então, o universo do REC foca muito mais nas competências, comportamentos e fatores que sustentam a jornada. Não é sobre resultados e metas. Não é sobre passar no vestibular. É tudo que eu preciso ser e fazer para passar no vestibular. O que está me impedindo de passar no vestibular? Não é sobre ter um casamento perfeito. É entender as ações e comportamentos que tornam o meu casamento infeliz. E como eu posso transformar essas ações para ter um casamento mais feliz, relacionamentos mais felizes. Entenderam a diferença? A diferença do REC para o coaching necessariamente deveria ser, pelo menos, objetivo. O REC, ele foca na competência, no comportamento, ampliação de consciência para depois agir. Essa é a diferença, tá? Nosso objetivo, como falei, é libertar o potencial humano. Vamos lá. 4 maneiras de vocês atuarem como reeducadores. 4 maneiras. Galera, vocês estão conseguindo entender? Está indo bem? É muita informação, eu sei, mas tá conseguindo ser claro. Oi, Thay, tudo bem, amada? Você está aqui. Oi, Edu. Bom dia a todos. Revisando, né? Gostando de ver. Tá Turma revisando. animada essa. O pessoal aí chegando com muitas expectativas.
Gostando de ver aqui o pessoal aí bom, no muito bom. início falando. Tem uma galerinha Vamos lá. profunda, tem uma galerinha profunda aqui nessa turma. Tá dando para ver que a gente Tem. vai ter, vai ter um bom desempenho. Tá, então, 4 formas Exato. que você pode atuar como reeducador. Primeiro, promovendo o autoconhecimento seu e do seu cliente. Então, o autoconhecimento por si só já é um fator muito importante para ajudar teu cliente a chegar em direção aos seus objetivos. Segundo fator, eu posso trabalhar as crenças do meu cliente e minhas. Eu posso ajudar a pessoa a perceber se as crenças são saudáveis, se não são saudáveis, criando um padrão de crenças mais saudáveis, aprendendo a modelar aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu ajo. Então, as crenças... o Albert Ellis, que foi um dos pais da comportamental, ele fala o seguinte, ele percebeu, tem bastante a ver com você, Cat, ele percebeu que os clientes deles, que vinham para o consultório dele, eles criavam crenças não saudáveis e viviam a partir delas. Então, eles diziam assim, eu acho que eu sou gordo, eu sou obeso porque minha família fez isso e por isso que eu não consigo mudar. Eu acho que eu não consigo ser diferente. Ele criava uma crença. E a partir dessa crença, essa crença determinava a ação dele. E como determinava a ação, ele colhia o resultado. E como ele colhia o resultado, ele dizia, isso é verdade. Porque ele teve uma crença que levou a um comportamento, que levou a um resultado que reforçou a crença. Então, ele precisava mudar a crença estruturante que estava na base da ação. Então, isso a gente vai aprender aqui bastante, como é que a gente faz isso. Você pode atuar como um provedor de clarificação de propósito, ajudando o teu cliente a ter mais clareza, que é justamente o que alguns de vocês estão buscando aqui, sobre o seu propósito. Tem método para isso também, tá? E, finalmente, você pode ajudar num nível mais técnico o teu cliente a planejar. Eu sei que eu quero passar no vestibular. O que você tem que fazer? Vamos planejar essa rotina. Eu sei que eu quero emagrecer. Vamos planejar essa rotina. Aqui está mais no campo do coaching, tá? Mas vocês podem atuar também nessa dimensão. Tá ok. Para fechar aqui essa parte, vamos lá. Então, quando a gente fala sobre a fórmula, o REC tem uma fórmula, tem mais de uma, na verdade. Esta é a fórmula que vocês têm que tatuar no braço, ok? O que essa fórmula fala? Um reeducador, ele ajuda o seu cliente, o paciente, a ter ganho de performance. O que é ganho de performance? Maior clareza sobre o que eu quero, quem eu sou, o que é valor para mim. Ganho de performance não é necessariamente uma vida com sucesso, tá, gente? Vamos parar com essa ideia ridícula aí de sucesso, carro importado. Blá, blá. Isso aí são manifestações de que você alcançou alguns objetivos, nada mais do que isso, né? Mas performance para a gente significa que eu estou vivendo uma vida no qual aquilo que eu quero está acontecendo. Eu quero ter uma família bacana, está acontecendo. Eu quero ter um corpo bacana, está acontecendo. Então, são aquilo que eu consigo tipificar como indicadores de que eu estou progredindo e que estão acontecendo. Então, isso é ganho de performance. Quanto mais eu consigo ter facilidade para realizar aquilo que eu quero como valor, maior eu estou tendo um ganho de performance. Por quê? A maior parte das pessoas dizem, eu quero fazer academia, não consegue. Eu quero fazer regime, não consegue. Então, não está tendo ganho de performance. Para que isso aconteça, eu tenho que ter alguns fatores. O reeducador vai ajudar o teu cliente, o paciente, a aumentar o seu potencial. Como é que aumenta o potencial? Tendo clareza das potências que estão aqui. Se eu não sei o que está em mim, como é que eu vou aumentar? Então, quanto mais claro eu tenho o que é belo e único em mim, maior a chance de eu aumentar. Então, o REC ele vai, numa primeira etapa aqui no potencial, ajudar a pessoa a compreender, reconhecer e desenvolver. Né? Então, essa etapa potencial. Depois tem a etapa de interferência. Por quê? Porque por mais que eu tenha potenciais, tem interferências operando. Então, eu vou aprender a reconhecer as interferências e reduzir, ou mitigar, ou até eliminar essas interferências por tempo. É um processo, né, gente? Não é liga-desliga. Mas eu vou começar a entender que interferências. Quem assistiu minha live ontem com... Você assistiu, né, Ketsia? A live com o Igor, viu claramente que foi espetacular. Foi sobre interferências ontem. Então, quase incrível. Edu, Oi, pode falar. se você me permitir, gente, bom dia. Oi, querido. Tive alguns probleminhas técnicos, mas estou aqui. Interferências. Quando o Edu fala exatamente. Quando o Edu fala tatue essa fórmula no braço, eu tatuei na parede lá do meu escritório. E é impressionante como diariamente eu olho para ela e, ao final do dia, eu vou identificar, né, em loco, quais as interferências do dia tentaram me atrapalhar frente a eu usufruir da minha potência. E você fazer uma ferramenta como essa, seja no seu caderno, seja, sabe, na porta do seu armário,
vai te trazer uma clareza muito grande e um significado de como você utilizar essa fórmula. E não ser mais uma daquelas fórmulas de matemática que a gente nunca usou na vida. Essa é uma fórmula prática e que diariamente vai te dar leituras diferentes do seu dia para que você tenha um ganho de performance. É bem bacana, gente. Perfeito. Até porque, na verdade, por que a gente não decora fórmulas? Porque elas não fazem sentido. Uma das bases da aprendizagem é encontrar sentido no que eu estou aprendendo. Então, quando você encontra sentido, você guarda. Decorar vem de colocar no coração, decore, né? Dentro do coração. Então, o verdadeiro decorar não é na cabeça, é no coração. É aquilo que tem fatores emocionais para mim. Então, quando você entende o fator emocional isso aqui, você guarda. Tá? E aí, se eu tiver um potencial muito liberado, estou vivendo meu potencial máximo, reduzir as interferências, então, o que eu preciso fazer com isso agora? Direcionar isso em relação a algo que é maior do que eu, que é o propósito. O propósito tem a ver com o que eu quero para mim, vocês vão aprendendo uma aula específica, o que eu quero para mim, o que eu quero alcançar, metas e objetivos, mas também tem a ver com aquilo que me mobiliza, a diferença que eu faço com a minha existência. Então, quando eu compreendo que eu tenho um potencial elevado, reduzir as interferências e tenho claro o que eu quero atingir e por que eu quero fazer isso, eu tenho o ganho de performance, que é o objetivo do REC. Aqui está, nesse slide, está o objetivo macro do REC. Fez sentido para vocês? Fez sentido para vocês? Isso aqui é bem... Total. Sabe o que é legal, gente? Eu sei que agora você percebe, Túlio, como o Michio Kaku, que é um físico, né, um físico famoso, ele fala da fórmula da energia, fala mc², e ele fala por que ela é incrível. Porque na física e na matemática, você sabe que quando uma fórmula é definitiva, ela é bela e curta. As fórmulas de física que são muito longas, eles sabem que não é definitiva ainda, porque ela está feia, está desorganizada. Uma característica da criação, acho que é a mão do homem lá em cima, é que tudo que é belo e sintético é definitivo. Né? Então, eles falam assim, então, quando a gente chega a uma forma como essa simples, não confundam simplicidade com simplismo. Essa forma, ela é extremamente profunda, mas ela é simples de entender. Teu papel enquanto médico, enquanto educador, é curar, tudo bem, mas e ganho de performance? É fazer com que o meu paciente tenha ganho de performance. O que é? Mais clareza sobre quem ele é, redução das interferências, orientação para o propósito. Espetacular. Espetacular. Aplica isso nos jovens lá no colégio, aplica isso na clínica para você ver o tamanho da diferença que dá. Adivinha o que é um jovem que começa a entender quais são as potencialidades que ele tem e por isso começa a gostar de si mesmo, consegue reduzir as interferências que estão sabotando ele, começa a dizer, cara, eu tenho um propósito, eu vou me sacrificar porque eu quero chegar nesse lugar, eu quero realizar essa transformação. É potencial humano liberado, gente. É potencial humano liberado. Então, trago isso para vocês porque é aqui que está o segredo do REC, tá? É aqui que a gente atua nesse universo. Até que dúvidas? Angústias, ponderações? Eu vou ver com vocês mais uma fasezinha aqui, e aí a gente vai começar a trabalhar. Depois do intervalo, eu vou trabalhar com vocês uma primeira atividade, tá? Bom, importante vocês entenderem mais um fatorzinho. Eu sei que é muito conteúdo, tenho consciência disso, mas acho que é legal a gente ir entendendo esse aspecto. Cat, é muito importante para você, tá? Como psicóloga, para o Túlio também, mas para todos vocês. Por que o REC é comportamental? Quando a gente fala educação emocional comportamental. Eu já expliquei para vocês em lives, quem participou, e o Túlio, que é um educador, tem colégio também, sabe disso, e infelizmente, por conta do MEC, toda a cultura, a educação não é educação, ela é escolarização. Ela não foca autoconhecimento, não foca competências humanas, ela foca matérias, né? Esse é um ponto crítico. Emocional, outro problema crítico que a gente vive na sociedade é que as pessoas, como você colocou, Túlio, não sei se você conhece a expressão, você usou ela, mas eu vou te dar uma expressão, acho que nova para você, talvez não conheça, que é literacia emocional. Quando você fala que o cara é analfabeto é consequência. Literacia emocional significa que literacia é um termo que se usa para livros. Eu sei interpretar um texto. Então, um analfabeto emocional é o extremo oposto, é o cara que não tem nenhuma literacia emocional. Nós desenvolvemos literacia emocional, que são habilidades de autoleitura. Que é o cara, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei de onde vem isso é alta literacia emocional. Então, o REC, ele desenvolve literacia emocional do cliente, uma habilidade singular de ter ferramentas para se compreender, entendeu? E como você trouxe aqui, a maior parte das pessoas é analfabeto emocional, porque não tem literacia emocional. Então, isso é bem interessante esse termo para a gente entender que a gente vai trabalhar nisso. Então, o emocional do REC é isso, a literacia emocional, ampliação de capacidade de se conhecer, se compreender, entender as emoções.
Ponto 2. Agora, cheguei no comportamental. Por que a gente fala que REC é comportamental, gente? Kétia, vamos lá, vou provocar você a brilhar aí. Kétia, o que você entende que a psicologia tiver está aqui? Kétia está aqui. Kétia, você está aqui com a gente? Se sim, levanta, Então, abra. Você consegue falar? eu consigo, mas eu não sei porque minha câmera não está funcionando. Não tem Tá até problema. tentando funcionar. Não tem problema. Tá. Kétia, o que você entende que é a abordagem da comportamental, da terapia cognitiva comportamental, por exemplo, difere da abordagem psicanalítica das outras escolas? O que você entende que caracteriza o Aaron Beck, da terapia cognitiva comportamental, na tua visão? Certo. A comportamental, né, cognitivo-comportamental, ela, assim, a grosso modo, o que eu sinto, o que eu penso, vai refletir em como eu me comporto. Aí, É já basicamente isso. matou a charada. Então, o que você traz para a gente? A comportamental, ela não vai entrar em aspectos tão subjetivos de passado, de papai e mamãe, lá na infância. Ela vai analisar o que você está sentindo agora, como esse sentir determina comportamentos e os resultados que você colhe. A cognitiva comportamental, ela vai olhar muito desfecho, assim, cara, tá bom. Por que você é assim? Não é a pergunta da cognitiva comportamental, essa é da psicanálise. Por que eu sou assim? Ah, porque meu pai fez isso comigo, minha mãe. Isso é a psicanálise. A cognitiva comportamental vai dizer, para que você é assim? O que você está ganhando com isso? O que esse comportamento está trazendo para a sua vida? Então, vamos tratar o sentimento, o comportamento e o resultado. E o foco dela é objetivo. E por que isso é importante para a gente? Não negando o valor da psicanálise, mas não é nosso universo. O que acontece? A gente vai olhar aqui o olhar do ser humano no REC, que é o nosso universo de trabalho, dessa forma. Então, o que é comportamental? Existem 4 fases da mudança do teu cliente, é isso que você tem que a gente chama de patrocinar. Na primeira fase, ele chega para você, né, inconsciente, incompetente. Ah, eu sou obeso, eu sou gordo, eu não sei fazer academia, não gosto de fazer academia. Crença, ó, identidade. Assim. Ah, quando eu vou na academia, me sinto mal, as pessoas riem de mim. Sentimentos, né? E aí, nessa fase, ele não tem consciência do que ele tem como potencial para realizar. Então, ele procura você como reeducador, cheio de crenças limitantes, cheio de pressupostos que ele diz ser e estar assim. E o que vai acontecer? Eu vou promover com ele estímulos para que ele reveja esse conceito, para que ele reveja esse comportamento. Você acha que é assim? Você tentou fazer dessa forma? Será que sempre foi assim? Será que você eu sou complicado. Você nasceu complicado ou você se complicou pelo caminho? Ah, eu sou inseguro. Sempre foi? Não tem nada? Ou tem coisas que te deixam inseguro? Eu vou ajudar a pessoa a rever suas crenças e seus comportamentos. A partir disso, eu vou promover novos exercícios. Jean, quando eu promovi com você lá aquela atividade de ir com o teu público, com os teus colaboradores e fazer uma atividade nova, você falou, cara, será que vai dar certo? Eu falei, vai, tente. E aí você trouxe para mim, porra, Edu, foi sensacional, foi super legal. Foi isso que eu fiz com você. Tá entendendo agora? Sim, sim, e foi isso mesmo, foi isso que aconteceu. Depois que a gente aplicou isso com o meu time ali de desenvolvimento, eu vi que houve até um engajamento deles, eu vi que eles começaram a ter uma consciência maior do que eles realmente estavam entregando, né, mensalmente, e através dessa consciência eles conseguiram para o mês seguinte, né, ter uma abordagem bem melhor, um engajamento bem melhor durante aquele novo período. E você estava preocupado com isso, falou, cara, será que vai funcionar? Eu falei, vai, tem que. Então você estava naquela fase aqui, ó, está na fase 2. Eu não sei se eu tenho competência para fazer isso. Eu sei que eu tenho que fazer, entendi que você me trouxe esse exercício, Edu, mas eu não sei se eu sou capaz. Aí, o que eu fiz com você? Eu te patrocinei. Eu falei, cara, é tranquilo, Jean, vai lá e faz, você vai ver que é fantástico. E depois me conte como foi. E aí você foi e aplicou e entrou numa terceira fase, que é, poxa, Edu, legal, funciona, cara, gostei de fazer. Você está se sentindo competente e eufórico. Porra, funciona, cara. Só que aí naquela questão, ainda não é natural para você, é uma coisa que tem que ter uma rotina, senão você volta ao padrão anterior. Então, se você continuar e eu continuar patrocinando com disciplina e reforço, você vai chegar numa nova fase, que já está chegando, inclusive, que é o inconsciente e competente. Eu não preciso mais pensar, esse é o meu novo padrão. Então, como é que a gente promove no REC mudanças de padrão? A gente não problematiza. A gente mostra que existe um padrão, as consequências dele, a gente mostra que pode ser diferente, a gente estimula o cliente ou o paciente a tentar novos exercícios, a gente reforça o ganho. Que legal, a gente celebra vitórias. É muito engraçado com os meus clientes, porque eu celebro muita vitória com eles. Quando eles vão fazer, eles falam, que incrível. E eu falo, como é que você está se sentindo? Estou me sentindo super vitorioso. Vamos fazer mais coisas? Aí eu vou desafiando mais.
eu vou aplicando o desafio de tal forma que eles se sintam seguros para criar um novo padrão. Então, o que significa dizer que o REC é comportamental? Nós vamos trabalhar o teu cliente no nível de consciência dele, sentimentos, de ações e resultados. E a gente vai reforçar continuamente que pode ser diferente, que dá para fazer. Vai fazer academia? Vai fazer... Cara, faça 30 dias, eu não quero saber com você se você gosta ou não gosta. Eu quero que você faça 30 dias de academia e a gente vai monitorar a cada semana como você está se sentindo, porque a gente sabe que, inclusive, aí, Túlio pode contribuir, que a gente tem processos de dopamina, serotonina, endorfina, tem o dose, né? E tem a questão do suprarrenal, com cortisol quando você libera cortisol e a adrenalina, né? Noradrenalina para agir. Então, eu tenho que aprender a estimular isso. Eu tenho que aprender. Então, todo novo comportamento, ele parte de um princípio neurológico fisiológico. Então, eu tenho que estimular meu paciente, meu cliente, a mudar o padrão. Se ele é um cara que é obeso, está sentado numa cadeira, o corpo todo dele está jogando contra ele, o cérebro está jogando contra ele. Ele tem que sair daquilo mudando esses padrões. Túlio, pode complementar, aí que você sei que essa é a tua área. Edu, e faz todo sentido. Aqui em Montes Claros, eu sou do norte de Minas, né? E aqui em Montes Claros a gente faz parte de um grupo de pré e pós-cirurgia bariátrica. Incrível, cara. E aí a gente começa a entender assim, o quanto que, se eu não tratar das mudanças de percepção, pensamento, comportamento e tudo mais, e hábitos, né? Eu perco toda a cirurgia, eu perco todo o processo. Por isso que quem não se prepara para a cirurgia bariátrica tem mais uma enorme chance de se frustrar, porque 5 anos depois, 70% dos pacientes eles retomam o peso original ou aumentam de peso. Mesmo. E aí deprime, né? Deprimem também. Sim. Aí o alvo da discussão hoje nossa é como é que nós vamos intervir preparando esse paciente para ele modificar antes o seu padrão comportamental, para que a cirurgia seja não só o desfecho, mas um processo de continuidade de transformação. Aí a gente vai começar a ter resultados melhores do que a gente tinha anteriormente. Perfeito, meu caro. Eu vou te falar vou te dar uma dica aí para a futura de conversar. Existe um mercado gigantesco, tanto em termos de potencial de melhoria humana, quanto em termos financeiro mesmo, do REC na área bariátrica. Gigantesco. Por quê? Porque Sim. hoje a gente sabe que a abordagem pós-bariátrica que a gente está vendo, ela ainda é muito subjetiva. Eu consigo trabalhar com o REC, uma abordagem muito mais objetiva, de ajudar esse cliente a mudar padrões comportamentais e assumir novos compromissos, de uma forma muito objetiva, sem entrar em questões muito de infância. Eu consigo ajudar o cara a construir uma nova identidade não obesa. Então, é que eu nunca tive um parceiro para trabalhar isso, mas eu sempre falei, cara, para pacientes bariátricos, o REC é uma verdadeira libertação. Porque o que a gente percebe nos obesos é uma identidade obesa. Sem mudar essa identidade obesa, meu amigo, não muda a realidade. Aí a gente tem visto, você sabe melhor que eu isso, mas eu tenho acompanhado a questão dos bariátricos indo para alcoolismo, drogadição, depressão, como fatores de... O cara começa a comer caloria, né? Que a gente brinca, ele começa a beber caloria, né? Ele começa Eu tenho uma tia minha, só por exemplo, ela é bariátrica, e ela tá obesa pra caramba de novo. Ela toma leite condensado. Esses são os comportamentos sabotadores, né? E aí, assim, eu faço questão de beber de todas as fontes para tentar chegar no ponto que eu possa servir melhor ao paciente. E nesse sentido, realmente existem questões muito importantes, às vezes vinculadas à história familiar, a eventos adversos na infância, que a psicanálise ajuda nesse sentido para essa abordagem. Muito mesmo. Né? E existe o padrão comportamental, que seria o agora, o que eu posso mudar. E daí para frente, a ideia do REC, permitindo olhar um novo caminho, né? Isso, exatamente. Você foi muito feliz na tua colocação. Toda mudança no paciente, ela é sistêmica, né? Ela é sistêmica. Então, eu posso ter um trabalho muito bom e muito consistente de longa duração para tratar questões do passado, como é que se criou essa patologia. E faz muito sentido trabalhar isso. Trabalhar o aspecto de a criação da identidade, a patologia como desfecho. Faz muito sentido e tem que ser trabalhado. Mas o que fica faltando muitas vezes é a construção de uma nova identidade. Esse lado da patologia, eu acho que tem muitas escolas boas lidando com isso. Eu acho que tem muita consistência por aí, de muita gente qualificada.
Mas o que eu sinto falta, e é que é o nosso universo, não é melhor nem pior, é apenas um universo. Deixa eu trazer uma expressão para vocês, gente, que é bem importante, Túlio, que a gente chama aqui no REC de limitar ou delimitar. Limitar é quando eu não sou capaz de fazer uma coisa, eu sou limitado, porque eu não tenho ferramentas. Delimitar, para a gente, é escolher onde a gente atua. É uma escolha. O REC delimita a sua atuação no desenvolvimento na patologia. Por quê? Porque existem escolas muito boas para isso. Entendeu? Então, não é que a gente nega ou que não, de forma alguma, a gente supervaloriza, mas não é o nosso universo. Nosso universo é delimitado no desenvolvimento humano. Edu, eu vou me permitir discordar de você numa coisa. Não, claro. Eu não acho que a gente tem pessoas muito qualificadas nem para tratar da parte do adoecimento. Tá bom. Tá? É difícil. Eu trabalho com ótimos cirurgiões, mas eu precisei conversar muito, mandar muitos artigos, participar de muitas reuniões para eu me fazer ouvir. Porque eles desconsideram toda essa parte. Eles acham que o ser humano é só o estômago, né? Eles querem lá tirar a parte do estômago e se resolver. Então, na hora que eu mando para eles, um paciente meu que é obeso, que tem transtorno borderline, e que eu descompenso esse paciente todo após um processo de cirurgia de redução do estômago, e eles acham que é só ir lá e tirar um pedaço do estômago, eles entendem a dinâmica, eles deixam de entender a dinâmica do processo, por isso uma alta taxa de pacientes que retomam a obesidade, né? Aí agora, a entrada desse ponto de vista mais psíquico, mais comportamental, a gente está mudando assim, a vida Paradigma. dos clientes. Sim, a gente está modificando o processo. Os resultados, assim, em números, os resultados já são muito melhores do que eram há 3 anos atrás. Túlio, mas sabe, eu acho uma falta de sensibilidade desse universo, porque assim, cara, se você tem indicadores terríveis de retorno de obesidade, de aumento de depressão, de alcoolismo, de suicídio, né? Então, como você pode ser insensível ao fato de que não está funcionando? Entendeu? Porque, assim, não é estatístico, cara. Você tem um trabalho para 65% dos seus pacientes não está dando resultado, vamos dizer que, tecnicamente falando, você não está sendo bom profissional. Ponto. Né? Então, não é esse não precisa nem discutir, mas legal é que você tem lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala para dizer isso, concordo com o que você disse, só que eu não tenho lugar de fala. Eu não sou médico para poder falar dos problemas da medicina, apesar de eu conhecê-las muito bem. Mas eu acho que é muito legal ver um médico aqui falando isso para a gente ver que não é uma coisa do Eduardo Almeida, isso é de quem está na área. Está na área, realmente é muito sério. Bom, galerinha, tá indo bem até aqui? Está indo bem até aqui o nosso trabalho? Como é que vocês estão indo? Porque agora depois vai dar um intervalozinho e a gente vai para uma prática. Eu vou falar sobre agora algumas competências que vocês, enquanto educadores, vão desenvolver. A gente vai fazer uma primeira prática, que é a prática de saber perguntar. Vocês vão ter uma aula bem específica com o Igor sobre isso, vão aprofundar, mas eu quero fazer a primeira prática para a gente entender como vocês, enquanto educadores, podem atuar e o que... Aí vocês vão ver a parte um pouco mais difícil por falta de habilidade, né? Porque difícil, por definição, aqui no REC, é tudo aquilo que eu não estou treinado, motivado e consciente, né? É difícil fazer academia, porque eu não estou treinado, habituado, né? Portanto, motivado e consciente. Quando eu estou motivado, treinado e consciente, difícil, é desafiador. Né? Então, a gente vai ver por que é difícil fazer perguntas, por causa do nosso padrão mental. Vocês já vão entender isso. Até aqui, tudo bem, gente? Deixa eu só fazer uma apresentação aqui antes de concluir. A gente está na sala com a Thay, né? E com o Laércio, que estão aqui. Gente, a Thay e o Laércio são nossos diretores de comunidade. Tá? Nós temos agora 2 diretores de comunidade aqui com a gente, que são pessoas que estão no REC para cuidar de vocês. Eles são os cuidadores, né? Essas pessoinhas maravilhosas, elas têm um papel muito importante, que é como o REC agora e o Ikigai vai entrar numa fase de expansão no Brasil, vocês não podem se sentir abandonados. Vocês têm que se sentir amparados. Amparados como profissionais, amparados como na tua jornada. E a gente construiu essa diretoria, esses 2 seres incríveis que estão aqui com a gente, para a gente poder dar suporte para vocês. Querem fazer uma falinha? Fiquem à vontade, Thay e Léo. Sim, Edu. Ai, ótima aí a apresentação. Estou muito feliz com essa, né, com essa gestão aqui da gente agora em rede, em comunidade, algo que a gente sempre fala bastante em tudo que a gente faz, de construção em colaboração, e a gente crescer em conjunto, crescer mutuamente, e é para isso que a gente vai estar aqui, para auxiliar vocês na caminhada, para auxiliar em como desenvolver as competências, em como aprender uns com os outros, em trocar experiências entre a gente, e como difundir, de fato, aí vocês podendo também abraçar a causa, abraçar também como um embaixador dessa causa, e levar isso para mais pessoas.
Então, esse é o nosso propósito aqui com vocês. Então, podem contar com a gente. Laércio quer falar um pouquinho também. Bom dia, gente. Realmente é um momento de disrupção. Subiu tua voz, Laércio. Ela sumiu. Não te ouvimos. Não te ouvimos, Laércio. Então, vamos fazer o seguinte, depois do intervalo, tenta arrumar, que daí não pode ter você. Daí você fala, tá? Porque não tá vindo, não tá saindo som, não sei por quê. Bom, só para colocar para vocês, gente, o Túlio sabe disso, a gente está construindo a organização a nível nacional e muitos de vocês querem levar para a região de vocês, como é o caso do Túlio, que tem lá um colégio. Então, a gente sentia que a gente precisava, além de uma formação consistente, dar uma continuidade. Material pedagógico, material de treinamento. Se vocês querem levar para a região de vocês os cursos, a aplicação, vocês têm que estar amparados. Isso é fundamental. E essas duas figuras aqui, elas assumem agora esse papel com esse objetivo de manter vocês realmente muito amparados para que, devido à nossa agenda maluca, com tanta coisa aqui, vocês não fiquem sem retorno. Estamos organizando a estrutura, ainda tem muita coisa por fazer, mas aí com a entrada deles a gente ganha um forte apelo no sentido de acompanhar a jornada de vocês, a dar subsídio para que vocês não fiquem realmente desamparados. Tá ok? A volta, vê se você consegue resolver, daí você dá o teu pitch. Agora são 10h28, a gente volta 10h35, tá ok? Bom, xixi, café, chiclete, né? Vamos lá fazer a pausa de vocês e já voltamos para a gente retomar aí com a prática de vocês. Vamos lá. Vou fazer uma gravação aqui. Então, eu achei bem legal, a gente fez a prática, eu achei que o Túlio criou muito rapport, e aí vem uma questão do cacuete da profissão. O médico, ele é um técnico, né, entre aspas, ele é um cara que tem que dar um diagnóstico. Então, tem um cacuete já aqui da profissão de dizer, vai para cá, vai para lá. Natural, isso faz parte da profissão. Quando a gente vem para o campo da reeducação, a gente entra num outro campo, Túlio, que é um campo de deixar a pessoa fluir, entendeu? Você não é obrigado, e a gente tem essa percepção, de dar uma resposta para ele. Você vai perceber que ele chega à resposta se você conduzir a pergunta. Então, é esse mindset que você vai trabalhar muito em você, e é um mindset difícil no começo, você tem anos de profissão, você é um especialista renomado, então, assim, já tem o cacuete. E aí eu vou te desafiar a ir para um outro caminho, que é um caminho do fazer perguntas, deixar a pessoa curtir, ver ela e entrar numa posição de quem não tem que dar resposta. Vai chegar algum momento, vocês vão entender isso daqui a pouco, que você vai fazer algumas inferências. Então, quando você trabalhou a pessoa e ela abriu bastante, aí você pode inferir. Como é que a gente infere? Aí você vê a pessoa trabalhar, daí você fala, então, Raquel, eu estou percebendo alguma coisa aqui que eu queria trazer para você. Eu percebo na tua fala esse ponto. Como é que isso é para você? Mas eu sempre verifico com o cliente aquilo que eu estou percebendo. Eu não infiro, eu não determino. Eu digo, quando você fala isso, eu estou sentindo uma certa insegurança aqui. Do que você entende que vem isso? Que sabe? Eu sempre eu jogo para o cliente fechar a questão. Eu nunca digo o que é ou não é. Mas eu posso fazer inferências no sentido de ajudar ele a perceber o que eu estou percebendo. Olha, Jean, eu percebi aqui na tua fala realmente uma certa insegurança nessa questão. Que consequências tem trazido para a tua carreira? Fala um pouco sobre isso. Ah, legal. Então, eu sempre vou ajudando a pessoa a fechar as gestaltes. A pessoa a compreender o que está ali. E aí, o último ponto que eu vi, quando eu entrei, a Thay levantou para você, seguiu essa sequência, como é que conclui? Contrata. Isso é um hábito que vocês vão criar. O que é contrato? Terminou a sessão, bom, então hoje nós vimos isso, você concluiu isso aqui, certo? Como é que foi para você? Ah, foi legal, foi importante. Qual foi a parte mais importante? O que você está levando de bom aqui hoje? Por que valeu a pena estar aqui? São tipos de pergunta que eu posso fazer para contratar. Por que valeu a pena? Tá ok. Agora você tem um exercício para essa semana. Paulo, qual é o exercício? Entendeu? Então a gente sempre finaliza contratando. Já que você descobriu sobre você, eu te faço uma provocação que é o teu exercício da semana. Fique atento a perceba. Então, nessa semana, perceba como, quando alguém fala alto com você, como é que você reage. Por que você reage? Esteja atento. Então, eu termino a minha sessão pagando uma missão para o meu cliente, para que naquela semana ele esteja atento a algo que a gente trabalhou aqui. Vocês entenderam a lógica, o conceito central do método? Ok. Né? Claro que é um baita do exercício, vocês estão começando, hoje a gente só começou, agora já é praticar. O Laércio e a Thay vão trabalhar com vocês junto com o Igor, e a gente vai... O que a gente entendeu hoje, a gente vai agora introjetar através da prática. Laércio, pode falar. Bom,
Eu costumo, assim, aplicar sempre, antes de fazer o fechamento, o fechar mesmo, de fazer o imagine, né? De como seria o ser transformado, Gosto. de fazer essa provocação. Como seria você tendo esse objetivo alcançado? Como seria a sua percepção de si mesmo diante desse objetivo alcançado? A realização que isso vai provocar em você? Para depois daí, Gosto. a gente começa logo a ver que ele procura uma coisa para olhar, assim, né? Eu seria... Já procura algo assim. Mas eu gosto muito de fazer essa provocação antes de partir para o fechamento. Gosto bastante. Quer dizer, você fala sobre ele visualizar aquilo que ele quer ser. Porque a gente falava, lembra que a gente falou, Túlio, no começo, que as pessoas tendem a querer fugir daquilo? Eu não quero mais ser obeso. Eu não quero esse casamento. Então, quando o Laércio faz essa pergunta, como seria para você uma vida no qual você é magro e você é um atleta? Na tela azul. Da tela azul, que a pessoa não sabe, ela não consegue visualizar isso. Como seria, tá, você está infeliz com o teu casamento, mas como seria para você uma vida no qual o teu casamento está fantástico? O que aconteceria? Como é que... Aí você obriga a pessoa, no bom sentido, a fazer uma projeção positiva sobre si mesmo, a sair do estado patológico, do estado de visualização negativa, e dizer, será que eu consigo me ver como um grande líder, como um grande pai, como um ser humano? Aquele modelo que ela está dizendo que quer perseguir, será que ela consegue realmente visualizar isso? Porque, cara, vocês vão perceber com uma estranha surpresa que a maioria das pessoas não consegue. Não consegue. Ela fala sobre algo que ela nem acredita que ela seja capaz de fazer acontecer. Tá? Então, aproveitando para fechar, nesse formato aqui, qual foi a relevância do encontro de hoje? O que a gente está levando desse encontro de hoje? Por que foi importante para vocês hoje o encontro? O primeiro ponto é esse direcionamento sobre o caminho que nós temos que trilhar. E muito a ideia de que nós vamos precisar exercitar, aprender, inovar, reconhecer, redirecionar, para que a gente consiga ser efetivo para o outro, né? Para a gente consiga servir. Perfeitamente, Túlio. Excelente comentário, brilhante comentário. Kétia, o que você sentiu? Eu senti o que eu já vinha pensando, né? Que é a parte técnica minha ser bem, sim, que eu estudo bastante, né? Já vi bastante teoria de tudo que do REC, né? Só que saber estabelecer essa conexão mesmo, que é o que eu já tive feedback a respeito disso e eu quero uma coisa que eu estou buscando melhorar também. Vamos trabalhar. Você é lobo? Seu perfil é lobo? Não. O que é? Águia, gato, tubarão? Porque assim, Gato tubarão. eu ia dizer que você tem um perfil objetivo. Então, eu achei que eu tinha um tubarão um lobo. Perfeito. Até para saber o que pega. Então, é o tubarão. O tubarão, ele é muito objetivo. Você tem o gato aí. Você tem o gato. Gato tubarão. O meu gato é mais. O que você vai ver que aí esse campo é águia, tá? Fazer perguntas, lidar com abstração, isso aqui que é uma coisa que a gente vai trabalhar. Vamos chegar lá. Jean, Raquel, vocês têm coisas bacanas que tiraram hoje? O que foi de bacana hoje? Raquel, por favor, pode começar. Eu achei muito legal. Eu acho que eu tenho um longo caminho aí, na verdade, né? Um pouquinho mais, porque eu vou ter que trabalhar bastante também a parte do conhecimento, né, da área. Hoje eu tenho muita afinidade, leio bastante, porque é algo que eu gosto, mas eu vejo que eu preciso bastante também dessa parte de conhecimento, né? E claro, né, trabalhar muito a parte de habilidade, que é os treinamentos, né? Eu vejo que eu preciso estar mais em contato, né? Mas vejo um grande potencial, algo que eu curto muito, e que, assim, foi muito gostoso de estar na primeira aula aqui. Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que realmente vai ser uma realização lá no futuro, né? Da onde a gente vai chegar. Maravilha, né? Então, estar aqui com vocês. Ter o Túlio, né, Túlio, como uma primeira avaliação, né, já de um presente, um presente. Já foi um presente. E agradecer, né, o momento aí com todos vocês. Maravilha, querida, muito bom. Jean, para fechar, daí eu fecho aqui. Claro. Bom, da minha parte, eu sou muito ansioso, né? Eu sou muito objetivo também. Então, a gente fala muito sobre ferramentas, eu já falo, cadê a ferramenta? Eu quero ver a ferramenta. Sou muito, muito ansioso com essas questões, assim, né? Então, eu vejo que já estou esperando aí a quinta-feira ali com o Igor, né, para a gente rever as coisas de hoje, e já estou pensando no sábado que vem, daquilo que a gente vai começar a colocar algumas coisas em prática. Maravilha. Hoje o que a gente viu? Eu falei para vocês, hoje uma aula atípica, ela tem muita base teórica hoje, a primeira aula ela é pesada,
para a gente entender que, como a Raquel colocou, é muito estudo para ser um reeducador, tá? Para ser um reeducador é chave. Para ser competente em qualquer coisa tem uma chave: conhecimentos, habilidades, atitudes e visão estratégica, tá? Então, o que acontece? O que nós vamos ver do curso? Conhecimentos, mas vai ter coisa fora, é muito mais estudo que dá para ver aqui. Prática, muita prática, ferramentas, métodos e comportamentos, atitudes, que a gente está vendo aqui desde o começo que a gente tem que rever padrões comportamentais, atitudes para ganhar performance. Visão estratégica eu não vou dar aqui no curso, é só no módulo business, que é negócio, para como construir minha carreira, como construir, como ser, isso aí é negócio. Visão estratégica é negócio. Então, a competência é chá. Eu tenho conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu tenho que potencializar isso entendendo o meu negócio. Se eu quero ser isso, aí passa a ser uma carreira. A gente vai falar de negócios, como construir a imagem, então é o VE, o Visão Estratégica. No curso REC, até o business, a gente vê conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí, lá a gente vê a visão estratégica. Então, o que nós vimos aqui? Hoje foi muito conhecimento, foi 90% conhecimento. A partir de agora muda. A gente tem 50-50 e até mais prática do que conhecimento, porque tem conhecimento gravado. Então, já é praticar ferramentas, praticar e rever comportamentos. Então, a partir de agora, a gente muda um pouco o enfoque, muito mais prática do que teoria. Tá ok? Mas hoje era importante vocês entenderem choque de realidade, que essa escola tem fundamento, tem estudo pra caramba, e se eu quero lidar com gente, eu tenho que ser responsável. Eu tenho que me capacitar. Não dá para ir lidar com gente brincando. Quanto tempo tu estuda para ser psiquiatra, médico? Vocês acham que você forma um cara no final de semana? Pare de ser. Isso é molecagem que faz no mercado. A gente tem que estudar. E aí, só que o ponto é isso, a gente vai curtir esse estudo, vocês vão curtir, entendam isso. Curtam a jornada. Esse conhecimento é muito gostoso, é muito maravilhoso. Vocês vão ver prática imediata dele. Não é uma teoria dissociada da realidade. Não é que na academia que você fica anos estudando teoria, que você fala, onde é que eu vou usar isso aqui? Vocês vão entender. Só que não dá para ser leviano de querer mexer com comportamento sem entender as bases. Então, a gente vai estar sempre apoiando vocês e vão praticar bastante. Para mim, hoje, o que foi legal? Dá para ver que a gente, ainda que pequena, já vai crescer a turma na próxima semana. Nós estamos com uma turma consistente. Isso, para mim, é a parte mais importante. Tem gente consistente aqui. Entendam, vocês estão ajudando a construir o método. O método ele vai nascer das práticas que nós vamos aplicar lá na ponta e a gente validar que isso funciona. Já temos empiricamente, já temos várias provas disso, mas cada pessoa que entra e que aplica ajuda a trazer fundamento da eficácia do método lá na ponta. Tá bom? Gratidão a vocês, um ótimo final de semana, que vocês fiquem bem ligados nessa vontade de praticar e a gente vai estar junto. Agora tem um ponto, lição de casa. Vocês vão praticar, a equipe do Laércio, da Thay, vão trabalhar com vocês, a gente precisa praticar. Então, a gente vai ter encontros de prática da ferramenta, porque só assim vocês vão desenvolver a habilidade. Faça um tempo, encontrem pessoas para praticar, a gente vai explicar depois para vocês como é que funciona isso. Pratica, vem de segurança e confiança, tá bom? Vamos junto? Obrigado a vocês. Ótimo final de semana. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Final de semana.